Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo, né? Vocês já foram informados aí que nós teremos algumas mudanças a partir da próxima semana, beleza? Então vamos lá sem mais delongas, que nós temos muita coisa para estudar para não enrolar. Os próximos artigos que estudaremos aqui não tem, os primeiros deles não tem lá grande importância para nós, não. Por quê? Primeiro, 149 e 149A, que são os próximos, eles são crimes de competência da Justiça Federal. Então, isso normalmente esse tipo de crime eles que sequer são citados no estudo na faculdade e tal, tá? A gente passa aqui mesmo para não falar que pulou, para não deixar em branco, certo? Mas assim, é uma situação aí bem básica, uma ideia do que são os crimes, tá? Mas como a gente está fazendo esse estudo aí, crime a crime, nós não vamos saltá-los, tá? Para não perder. Iniciando então no nosso material, na página 89, tá? Redução à condição análoga à de escravo. Olha o nome desse crime, né? Não pode falar que no Brasil tem escravidão, não. Tem que falar que o cidadão foi reduzido a uma condição análoga, né? No sentido de parecida com a de escravo, né? Realmente Brasil, não é só no Brasil mesmo para acontecer esse tipo de coisa. Vamos lá. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, jornada exaustiva, sujeitando a condições degradantes de trabalho, restringindo a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, reclusão de 2 a 8 anos, além da multa, além da violência também, né? Porque o que ocorre nessas situações aí de escravidão, em que a pessoa é reduzida a uma condição análoga de escravidão? Vamos falar escravidão aqui para ficar que é a verdade dos fatos, né? O que acontece? A pessoa, normalmente quando ela está numa situação dessa, acontece muito ainda no Brasil, em madeireiras no norte do país, por exemplo, em carvoarias, também no norte e nordeste, ainda, infelizmente, é possível encontrar isso aí. Normalmente, quem a gente vê, quem é que vai lá? Polícia Federal que vai lá, tá? Normalmente existem índios também que são escravizados, tá? No país aí, tá? Índios que são capturados escravizados, tá? Infelizmente, é relativamente comum a gente ver falar sobre isso aí, tá? Só prestar atenção no noticiário, né? Hoje, bem que o noticiário hoje só tem uma ou duas coisas para falar, duas notícias, né? Mas o normal é que sempre se fale alguma coisa a esse respeito, tá? É uma situação, infelizmente, que ainda é presente nos dias atuais, tá? Beleza? Então o que acontece? A pessoa ali, ela vive numa situação humilhante, degradante. Ela só pode fazer compras ali para se manter do mercadinho que o patrão disponibiliza lá no meio do mato, lá no meio do nada, né? Então lá, um saco de arroz é R$ 100 e por aí vai. E ela tem que pagar a higiene, ela tem que pagar R$ 10 no sabonete e por aí vai, certo? Então a verdade é o seguinte, eles estão sempre devendo para o seu patrão. Quanto mais ele trabalha e mais ele fica ali naquela situação, mais ele convive ali naquela situação, mais ele está devendo para o seu patrão. Então, esse patrão acaba que ele confisca os documentos dessa pessoa, né, como garantia de que ela não vai embora. Essa pessoa não tem ali o seu direito de ir e vir, né, ela não tem transporte para levá-la até a cidade, por exemplo. Ela não tem meio de comunicação para entrar em contato com seus familiares. E por aí vai. Normalmente vivem em situações de higiene ali, sobrevivem em situações de higiene, é, é, são verdadeiras calamidades, né? Então, essa é a situação aí de quem é reduzido a essa condição análoga de escravo. É a verdade é a condição análoga de escravo, tá? Aí nós temos o parágrafo primeiro aí, escravidão, desculpa, tá? A verdade é que é uma escravidão, sim, pura e simples, tá? O que nós temos no parágrafo primeiro, as mesmas penas. Acabamos de falar, né? É o que tira qualquer possibilidade, cerceia qualquer meio de transporte, vigilância ostensiva, né, e se apodera dos documentos. A vigilância ostensiva é lá os capangas, né, ali com armas, né, ostentando, demonstrando armas ali, né, para meio que intimidar mesmo essas pessoas que queiram fugir ou às vezes buscar ajuda, né. Parágrafo segundo, nós temos aí um aumento de metade, lembrando que aumento de metade, né, 1/2 é uma fração,
Quando nós falamos em infração, nós estamos diante de uma majorante, ou caso de aumento de pena, né? Também vamos ver aí a situação que circunstancia o crime, né? Beleza, vamos falar disso aí tudo. Aliás, nós já falamos, né? Sendo majorante, aumento de pena desde o primeiro dia de aula. Aumenta de metade a pena, criança contra criança ou adolescente, né? Uma criança ou adolescente foi escravidado. E o segundo, motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, né? A gente vê também essas situações aí desse trabalho escravo, né? Que não se pode chamar assim. Tem que falar, as pessoas foram reduzidas à condição análoga de escravo. A gente vê muito isso em confecções no Rio de Janeiro, em São Paulo, perdão. Né? Ali na periferia de São Paulo a gente vê muito a respeito disso, principalmente bolivianos ali que trabalham 15, 16 horas por dia, sobrevivem lá mesmo, moram mesmo na fábrica, né? Lá no fundo, num colchão, não tem banheiro, né? Não tem nem como tomar banho, tem que tomar banho num balde, ganha aí R$ 200 por mês e está sempre devendo o patrão e por aí vai. É nesse sentido aí, tá? Isso faz parte também. Ainda nessa ideia, nessa seara dessa redução da pessoa à condição análoga de escravo, nós temos um crime irmão, vamos falar assim, que é um crime que, vamos dizer, que anda ali de mãos dadas com ele, que é a questão do tráfico de pessoas, tá? Que é o 149A, que acabou criminalizando situações em que as pessoas são aliciadas, agenciadas, recrutadas, transportadas, compradas, assim como era lá na época da escravidão, né? E essas situações elas ocorrem mediante violência ou grave ameaça, né? Ou alguma situação de coação, né? Coação é aquela pessoa ali se sentir sem ter para onde ir, né? Já falamos de constrangimento, né? Nas últimas aulas, né? Fraude ou abuso também, tá? Então essa pessoa que é comprada ou ela é aliciada, recrutada ali, ela para alguma das situações que nós vamos falar agora aqui, esse sujeito que faz isso, esse traficante de pessoas, ele está sujeito a uma multa aí da pena base de 4 a 8 anos de reclusão, mais a multa, certo? Então, as finalidades desse agenciamento de comprar pessoas, que é o que está no 149A na nossa página 90, seria para remover os órgãos dessa pessoa, né, partes do corpo, tecidos, né, matar essa pessoa para retirar órgãos, ou às vezes nem matar, dependendo do órgão, né, pode ser um órgão duplo, por exemplo, remover um rim, por exemplo, não necessariamente tem que matar. 2. Submeter a trabalho em condições análogas de escravo. Acabamos de ver, né? A pessoa que compra ali o escravo, né? Ainda existe isso? Ainda existe negociação. E notadamente a questão dos bolivianos lá no estado de São Paulo. Tá? Tem sim. 3. Qualquer tipo de servidão. Servidão seria ali uma escravidão mais disfarçada, né? Seria pôr a pessoa numa situação ali de empregada doméstica, por exemplo, ali, e que ela, com a desculpa de, olha, eu te dou aqui comida e um lugar para você dormir, mas você vai me ajudar a cuidar da casa, dos meninos e tal. Isso seria aí uma forma mais branda dessa redução à condição análoga de escravo, tá? Lembrando que não pode falar escravidão, oficialmente falando. Próximo, adoção ilegal, né? Acontece muito em etnia cigano, né? Tem cigano aí que subtrai criança e vende essa criança. E aí tem outra etnia cigana que vai lá e compra a criança para cuidar, né? Já tivemos situações assim aqui em Goiás, tá? Aqui próximo da gente, em Goiatuba, a respeito disso aí, tá? O quinto, que é o mais comum que nós temos no dia de hoje, é a finalidade de exploração sexual, tá? Beleza? Para essas situações aí. Vamos lá. Aí nós temos o parágrafo primeiro com aumento de 1/3 a metade, se for cometido por funcionário público. Segundo, contra criança, adolescente, idoso ou deficiente. Não faz deficiente físico ou mental, então abrange os dois. E o terceiro, o terceiro, que tem um quarto ainda. Terceiro, questões de grau de parentesco, né, de coabitação ali, de dependência econômica, né, o padrasto ali que vende o filho, que vende a enteada para exploração sexual e etc. E o quarto, que também é um dos mais comuns, principalmente no que se refere ao tráfico de pessoas para exploração sexual, que é quando a vítima do tráfico de pessoas, for retirada do território nacional, né?
gente vê muito aí que essas pessoas aí, principalmente as meninas, são aliciadas para ir trabalhar na Europa, né, para essa questão desse tráfico sexual. Certo aí? Parágrafo segundo, nós temos uma situação que nós não estamos acostumados a ver, ou já vimos muito pouco aqui no nosso estudo do Código, que é uma minorante, né? Que é uma causa de diminuição de pena. A pena reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Olha aí, né? Então a gente vê que essas questões ligadas a tráfico de pessoas, aí, tanto para exploração sexual, para exploração de trabalho, para retirada de órgãos, é uma organização criminal de âmbito internacional, de âmbito multinacional, né, com várias pessoas, aí, com várias raízes em muitos lugares, certo? Então, se essa pessoa se ela fez ali, fez uma vez só, não tem ali passagem, nunca foi condenado, a legislação acabou dando esse benefício aí, né? Um fator de redução alto, né? Porque se o cidadão ele aí, sei lá, pegou uma criança, comprou uma criança para matar e retirar os órgãos dela porque ele tem um filho doente, sei lá, com leucemia, vamos falar assim. Leucemia não, porque tem que ser compatível, né? Mas vamos falar que essa criança tem um problema grave nos rins. Nenhum dos rins dela funciona e ele tem uma criança de 1 ano de idade que tem que fazer hemodiálise, por exemplo. E aí, é aquele sofrimento da criança e tal. Essa criança faz hemodiálise 3 vezes por semana. Vamos pôr uma situação bem grave. E aí, ele vai e compra uma criança para matá-la e retirar os dois rins dela. Essa é a finalidade, para o seu próprio filho, né? Nós temos aí uma pena que basicamente é de 4 a 8 anos, vai ter um aumento até metade, né? Mas na verdade vai ser o menor aumento, porque ele é primário. E aí nós vamos ter o aumento do inciso segundo do parágrafo primeiro, né? Que é contra a criança, mas nós vamos ter uma diminuição de até 2/3. Olha só. Então vamos fazer um cálculo rápido aí, pena, reclusão de 4 a 8 do caput. Aumento de metade, colocando um aumento máximo, né? Aumentou em 2 anos, foi para 6. Aí ele vai ter uma diminuição no parágrafo segundo de até 2/3, como ele é primário, etc. A diminuição para ele vai ser a máxima, né? Então, aqui para esse caso nosso, aqui nós temos uma pena de 2 anos para esse pai, né? Não que ele não tenha que lutar para salvar o filho dele, mas, né? Isso não justifica fazer uma arbitrariedade dessa, né? O que a gente vê de muito comum aí é que filhos de pessoas abastadas, de rico, mas é rico de verdade, normalmente quando tem umas doenças graves dessa, eles sempre arrumam um jeito de fazer um tratamento, um tratamento experimental em outro país. Pode reparar, você deve ter alguma situação dessa na família, ou já ouviu falar isso em jornal, até novela já fez menção a isso, tá? Então, quem é rico, na situação dessa de um pai desse, sendo muito bem de vida, um milionário, o que ele faz? Pega o filho e leva para um outro país para fazer um tratamento experimental e as crianças voltam curadas. O que acontece? Às vezes vai para a Índia, vai para a Tailândia, algum país da África, eles vão lá, compram uma criança para mais ou menos ali da mesma idade, retira os órgãos dela e implanta aí nesses filhos deles, tá? E isso aí parece ser uma aberração, um absurdo, mas é uma coisa que não é tão raro de se ver aí no dia a dia, principalmente do âmbito policial, né? Mas como a gente sabe, essas pessoas aí com esse alto poder aquisitivo, elas acabam ficando imunes aí, né? A persecução penal, o crime cometido quase em sua totalidade lá fora do país, né? No exterior. Então, realmente, a persecução penal fica muito complicada quanto a isso, tá? Muito complicado. Mas isso não é de tudo raro, não. Com certeza alguém já deve ter visto aí. O filho de um artista famoso foi fazer um tratamento específico fora do país, tal, e volta curado, né? Às vezes ali é uma doença que não tem muita o que salvar. Às vezes ali um câncer maligno no fígado de uma criança, por exemplo, e a criança vai e volta curada, né? Porque a gente já acabou de levantar possibilidades, né? Tomara que seja verdade uma ou outra, não estou dizendo que é sempre que a gente tem que apontar o dedo, não, mas esse tipo de situação ocorre, tá? Vamos lá, beleza?
Esses dois aí são juntos, né? São crimes contra as liberdades individuais. Agora vamos falar aqui especificamente sobre um crime que é muito falado, sobre o crime de violação de domicílio, tá? Não é invasão de domicílio, o tipo penal, é violação de domicílio, 150, tá? Ele, especificamente, ele tem dois verbos, tem dois núcleos do tipo, que é entrar ou permanecer. O que é isso? É você invadir, agora sim, você invadir ou permanecer na residência, ali na casa, naquela área controlada, sem autorização do proprietário. Você entrou ou do possuidor, de quem mora ali no local, né? Você adentrou ali sem autorização, crime de violação do domicílio, tá? A partir do momento que você, sei lá, discutiu lá com essa pessoa, e aí ela mandou você, esse morador, o possuidor ou o proprietário, e ele mandou você embora, e você não sai, você fala, não vou sair, não sai daqui, quero ver quem vai me tirar daqui. É crime também de violação de domicílio, tá? Por quê? Porque o tipo penal nos traz os verbos entrar e permanecer, tá? Não é só entrar, só invadir, beleza? As penas são relativamente brandas, né? São bem pequenas porque não há aí uma violação muito grande do bem jurídico, né? É mais ali um direito que a pessoa tem ali a sua privacidade ou está ali no seu recinto. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a pessoa ali, o crime de violação do domicílio é considerado crime de mera conduta. Ele não é nem um crime material, nem formal, e é considerado menos que isso ainda, que seria a mera conduta, né? Não se presumindo aí nenhum tipo de prejuízo ou colocação em risco de algum bem jurídico da vítima, tá? Então é simplesmente o fato de ter invadido o domicílio já se configura o crime, certo? Detenção de 1 a 3 meses, muito tranquilo. Parágrafo 1º, nós temos aí uma qualificadora, nós temos uma pena de 6 meses a 2 anos. Se o crime é cometido durante a noite, lugar ermo, emprego de violência ou arma, vamos falar sobre arma quando falarmos de roubo, já combinamos isso, ou por 2 ou mais pessoas, né? Ou seja, em concurso de pessoas, 6 meses a 2 anos. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º, são situações em que não constituem crime, tá? Não constitui crime a entrada ou permanência na casa alheia ou suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Formalidades legais, né? Nós temos lá no artigo 5º da Constituição as situações que é permitida o adentramento à residência, né? Se está ocorrendo um flagrante, se é para prestar socorro e por aí vai. Se tem determinação judicial para isso, tem que ser durante esse dia, tá? E aí o segundo dá uma reforçada lá nesse contexto constitucional. Ele fala, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser, tá? Então, por exemplo, o cara tá batendo na esposa lá dentro da casa e é 2 da manhã, chama a polícia. A polícia não vai pedir autorização para ninguém para entrar, não vai esperar o dia para entrar, para não falar, se eu entrar agora é violação da domicílio. Não, como tem um flagrante ocorrendo ali, a polícia pode chegar e entrar a qualquer hora do dia ou da noite, certo? Falou que é flagrante, não tem essa questão de dia ou noite, beleza? Não se esqueçam disso, isso vale para todas as situações. E se é a polícia que invade essa residência aí durante o dia, mas sem mandado, por exemplo, e sem ser nas situações lá que a Constituição permite? E aí, responde pela violação do domicílio? Em tese, não, tá? Em tese, não. Vai responder pelo abuso de autoridade, beleza? Em princípio, autoridade. Parágrafo 4º e 5º, ele nos traz, para encerrar aí a questão do domicílio, ele nos traz o que a legislação entende que é casa, a extensão de casa, o que pode ser considerado casa, né? Que é qualquer compartimento habitado, a parte habitada ali de uma habitação coletiva, né? Imaginem um hotel, os quartos ali em si que a pessoa está, ele é considerado sim a casa dele, tá? Mesmo que momentaneamente, mas é considerado casa. E já a parte da piscina, do bar, da recepção, está ali aberta ao público, não, tá? Então, o parágrafo 4º ele nos traz o que é considerado casa e no parágrafo 5º o que não é considerado casa, certo? Aí fala, hospedaria, estalagem, né, enquanto aberta, retirar daquela situação da habitação ali de onde a pessoa está dormindo. E o inciso segundo, que pode gerar alguma dúvida aí, ele fala taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Taverna, tá? Se você jogar aí no Google Dicionário aí, ou dicionário, quem for mais antigo, olhando no dicionário, taverna, traduzido ao pé da letra, seria lugar onde se vende bebida alcoólica.
Traduzindo para o nosso dia a dia, taverna é boteco, tá? Então, boteco ele não se compreende a expressão, não entra na expressão casa. Então, a pessoa tá lá, tem um mandado de prisão contra ela, e ela tá lá no boteco tomando uma, ela pode ser presa a qualquer hora do dia ou da noite? Sim, pode. É a mesma coisa que estivesse na rua. Certo aí? Beleza? Estamos já 20 minutos já de aula, né? Falei que ia ser um pouquinho mais demorado, mas tranquilo. Aí aqui fala questões de... dá uma lida no material nosso aí, né? Lugar-ermo, durante a noite, sobre as questões de arma e tal, tudo isso que a gente já falou aí. Os próximos artigos aí, notadamente os próximos 4 aí, eles andam meio que de casal, tá? Não tem muito o que ser falado sobre eles não, mas vamos dar aí uma pincelada sobre eles. Artigo 151 e 152, eles falam sobre violação de correspondência, né? Todo mundo tem o direito a ter a sua correspondência, que a sua correspondência chegue até o seu destinatário com a integridade máxima possível, certo? Então, essa violação dessa correspondência é crime, né? Se a pessoa fica lá com o seu produto da China que você comprou, o entregador, o carteiro, etc., ele em tese cometeria esse crime aí, tá? Do 151, beleza? Inclusive tem uma situação aí que, deixa eu ver aqui, o parágrafo 3º, ele é uma qualificadora que fala, se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefone, detenção de 1 a 3 anos, certo? Aí não é nem cabível o TC, hein? Inquérito mesmo. Beleza? Aqui esses próximos artigos que nós veremos aqui todos são do 151 ao 154, eles são de representação, condicionados à representação, né? Lembra lá do artigo 100 da nossa ação penal, tá? Então, o 51, basicamente, é a violação de correspondência particular, né? Tem uma situação fechada, não está aberta, mas o cidadão aí se apoderou dela e não quis devolver, tá? Então, muitos detalhes aí. Mas violou a correspondência particular, artigo 151, pena de 1 a 6 meses de detenção. Violou a correspondência comercial, né, que envolva aí às vezes segredos de empresas e tal, aí nós vamos para o 152, né? Aí esse particularmente esse violador dessa correspondência tem que ser alguém que trabalhe na própria empresa, sócio, diretor, empregado, tá? Esse aí é específico para eles. Se for essa violação comercial aí, nós temos detenção de 3 meses a 2 anos, tá? Beleza? Fácil, mãe, tranquilo. Só para saber que existe mesmo. Próximo. 153 e 154 também andam juntos. Eles tratam sobre divulgação de segredos. Agora nós estamos falando de correspondência mais, né? Estamos falando de coisa mais ampla, de segredos, certo? 153, divulgação de segredo. É uma coisa mais geral, mais particular, né? Mais restrito a pessoas. E 154, violação de segredo profissional. Nós precisamos guardar um cuidado aí, é que essa violação desse segredo ele tem que poder ter a possibilidade de gerar dano àquela pessoa, àquela vítima daquele segredo revelado, tá? Tanto o 153 no final fala, ó, cuja divulgação possa produzir dano a outrem, e o 154 também fala, cuja revelação possa produzir dano a outrem. Então, as páginas 96 e 97 aí do nosso material. As penas são bem pequenas, bem relativas, aí, praticamente irrisórias, tá? Só tomando um cuidado do 153 dessa situação da divulgação dos dados gerais, nós temos o parágrafo 1º-A, que se fala sobre segredos relativos a informações privilegiadas a bancos de dados de administração pública, tá? Então, pedir ali aquele funcionário seu para dar uma olhadinha no seu procedimento lá no INSS, por aí vai, tá? E nós temos essa pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E nesse caso, para esse caso, quando essa administração pública for a vítima da divulgação do segredo, nós temos o parágrafo 2º estabelecendo que a ação penal vai ser incondicionada, tá? Pública incondicionada. Certo aí? Tranquilo, né? As questões dos segredos, das correspondências, eles andam juntos, igual nós dissemos aí, tá? Tem que ter essa potencialidade lesiva de causar esse dano. Vamos lá, 154A, já caminhando, né? Vamos ver se a gente termina antes de meia hora. Falei que o vídeo para vocês a mensagem ia ser um pouquinho mais longo, mas vamos ver se a gente consegue terminar antes da meia hora, né? São 3h28 da manhã, né? Então,
Vamos lá, vamos que vamos. Até converter e fazer tudo esse trem aqui. Vamos lá. Artigo 154-A. Invasão de dispositivo informático. Olha só. Só de invadir já é crime, tá? Só de invadir. Então vamos, ó, 154-A. Invadir dispositivo informático alheio. Como que surgiu essa situação aqui? Lembra-se da Carolina Dickmann, uma atriz, ex-atriz, não sei, da Globo, né? Que mandou arrumar um computador dela e aí tinha umas fotos íntimas dela lá e o responsável técnico lá pegou essas informações do computador dela e divulgou na internet. Jogou na internet. Até hoje rola na internet as fotos dela nua, certo? E aí, né, como é uma atriz da Globo, a gente viu toda um clamor social, né? A Globo comprou a ideia, aí vimos esse clamor social todo aí e acabou que foi criada esses tipos penais, mas são aí a sua maioria, as penas são irrisórias para o dano que isso pode vir a ser causado, né? Então vamos lá, 154A, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Olha aí, muito baixa a pena, né? Imagina a pessoa aí casada, com filhos, né? Com filhos pequenos e tal. Complicado, tá? Lembre-se, só de invadir já é crime, tá? Parágrafo primeiro, mesma pena incorre quem produz o programa para fazer isso, para invadir, tá? Parágrafo segundo, se resulta prejuízo econômico, imagina se resultou prejuízo econômico aí para ela. Ter que tentar correr atrás de justiça para ver se tira do ar, né? Se manda o Google tirar do ar e por aí vai, né? Será que teve prejuízo econômico? Esse é o parágrafo terceiro, tá? Então, se resultar prejuízo econômico, perdão. Esse é o parágrafo segundo. Nós temos um aumento de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo terceiro, lembra? Acabamos de falar. Só pelo fato de invadir já é crime. Então, nós temos o parágrafo terceiro, que é o quê? Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo. Aqui nós estamos falando que houve a invasão e ainda a pessoa conseguiu ter acesso a algum conteúdo. E esse conteúdo pode ser de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou se ele estabelece o controle remoto não autorizado do dispositivo, né? Ele lá da casa do celular dele, ele liga o computador, desliga, ele abre páginas, fecha páginas, né? A pessoa vai lá digitar a senha para acesso ao internet banking dela e aí ele está lá com um dispositivo que foi instalado, né? Um dispositivo espião instalado para tudo que a pessoa digitar no computador seja enviado para ele, né? Ele vai ter acesso às senhas, ver com quem ela conversa e por aí vai, certo? Então, veja aqui nós estamos falando que além da invasão nós tivemos um algo mais, e esse algo mais, lembra lá do intercriminis, né? Já fora do intercrime, já depois da consumação, invadiu foi consumado, e nós temos o que? O algo a mais aqui, né? Que está fora do intercrimes, ele já vem depois do intercrimes, que seria o que nós chamamos aí de exaurimento. Vocês devem ter ouvido falar disso lá no primeiro período. Lembra lá do intercrimes, das questões das fases do intercrimes? A última das fases do intercrimes é a consumação, não é? E aí depois da consumação nós temos em alguns casos o exaurimento. Essa situação aí de resultar a obtenção de conteúdo seria o exaurimento do crime, beleza? Tranquilo aí? Aí não só por isso nós temos uma forma qualificada, né? Que é uma situação muito pior. Igual o caso lá do Tec, ele invadiu o dispositivo da atriz e ainda obteve aí as fotos dela, as fotos íntimas dela, né? Então são duas coisas. E ainda divulgou, né? Nós vamos ver que tem aumento de pena aqui para frente ainda. Vamos lá. Reclusão de 6 meses a 2 anos, parágrafo terceiro, tá? Parágrafo quarto. Na hipótese do parágrafo terceiro, aumenta-se de 1 a 2/3 se houver, que acabamos de falar, divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro de qualquer título dos dados ou informações obtidos, né? Então, além de ser qualificado pelo parágrafo terceiro, ainda tem aumento de pena aí de 1 a 2/3, ainda tem majorante, né?
Parágrafo 5º, aumento de pena de 1/3 à metade, se esse crime for praticado contra. Aqui são várias autoridades que são listadas, tá? No parágrafo 5º, que nós precisamos guardar, então, a ideia. Contra chefe de poder. Qualquer chefe de poder, seja qual âmbito for, âmbito federal, né? Que aí nós temos o chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, do Poder Legislativo, nós temos, embora a Constituição estabeleça que o chefe do Congresso Nacional é o Presidente do Senado, né? Tanto o Presidente do Senado quanto o Presidente da Câmara, tá? Aqui para nós. Do Poder Judiciário, o chefe, né? O Presidente do Supremo Tribunal Federal. No âmbito dos estados, aí nós temos o governador no executivo, o presidente da Assembleia no legislativo, o presidente do Tribunal de Justiça no judiciário, né? No municipal, o prefeito no executivo, o presidente da Câmara de Vereadores no legislativo, né? Nos municípios nós não temos poder judiciário, né? Certo? Então, administração direta ou indireta, isso que não nos cabe falar disso aqui agora, isso não é matéria para isso, vocês vão aprender sobre isso lá em direito administrativo, tá? E é isso. Então, qualquer autoridade que for chefe de poder, tá, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, se eles forem vítimas aí dessas invasões do dispositivo informática, né? Até porque, né, isso é para proteger as instituições, não é porque o prefeito que teve o sistema invadido é ele, né, coisa particular dele, não. Está protegendo, como dito, o prefeito, não está protegendo o fulano da Silva lá, tá? Então, isso é para proteger, dar uma maior proteção, obviamente, para instituições, certo? Imagina segredos de Estado vazando, né, e tal. Beleza aí? Aí isso justifica esse aumento do parágrafo 5º. Para encerrarmos nosso artigo 154b, tá? Ele fala que os crimes do dispositivo informático, né, que é o 154a, eles se procedem mediante representação, como regra, né? Nós vimos que as penas são pequenas, salvo se for cometido contra a administração pública, que é o que nós falamos aqui, acabamos de falar no parágrafo anterior, né, no parágrafo 5º. Beleza? Aí nesse caso para eles vai ser incondicionado. Beleza? Tranquilo? Vamos parando por aqui, 32 minutos, né? A gente combinou mesmo que ia haver uma demorazinha aí, né? Próxima aula nós começamos a trabalhar com uma nova ferramenta, o aplicativo do Zoom, que nós vamos utilizar, né? Começar a utilizar o Zoom e vamos ver aí uma nova tratativa, né? De tentar estar mais próximo aí de vocês, né? Mais importante que nós temos agora, que vocês não percam o semestre de vocês, certo? As questões dos vídeos vão continuar gravados e situações de avaliação de trabalho nós vamos dar uma analisada ainda, tá? Como que vão ser feitas essas aí. O Zoom não conheço, vou pegar ele agora, vou ver que dia, passar uma madrugada dessa aí e dar uma olhada, ver como é que funciona, fazer alguns testes e tal. Para segunda-feira, aí, aproximadamente 7h10, 7h15, nós estarmos aí já tudo pronto para ter nossa aula online, tá? Vamos começar com os nossos crimes contra o patrimônio, nosso artigo 155, beleza? Tranquilo aí? Começando então o nosso segundo bimestre, beleza? O que nós formos ter de avaliação até agora, nós veremos, foi estudado até essa aula de hoje. Obviamente, nós faremos uma revisão e tal, quando for o momento correto, quando for decidido como vão ser essas avaliações, e o primeiro bimestre nós encerramos aqui. A partir do 155 agora a gente começa um novo, e antes, né, vamos terminar o nosso semestre em crimes contra o patrimônio lá no artigo 183, tá? Vamos até 183. Acho que é 183, 183. Beleza? Vamos parar até 183. Os crimes contra o patrimônio. Os crimes contra a pessoa e patrimônio. Certo? Vamos ficando por aqui. Um abraço aí a vocês. Bons estudos e até lá. Valeu, gente. Tchau.